Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na nossa aula, onde nós vamos tratar do assunto como viver de terapia sem depender de indicações. Se esse assunto te interessa, fique aqui que nós vamos compartilhar muitas coisas que irão te ajudar no seu dia a dia para que você possa ter uma agenda cheia. Me diga aí de onde você é. Se você é de aqui do Paraná, né? Porque eu sou aqui do Paraná. Coloca aí no chat de onde você é, que eu quero saber onde está chegando essa aula, esse webinário, para que a gente possa entender, né, de onde vocês são, de que lugar vocês são. Eu sou do Paraná, próximo de Londrina, e é um prazer estar aqui compartilhando um pouco desse conhecimento que eu trago a respeito de como viver de terapia sem indicações. Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela para que a gente possa conversar um pouquinho a esse respeito e depois, no final, eu vou abrir o microfone para que possa te conhecer e para que a gente possa nos falar de uma forma que eu possa esclarecer as suas dúvidas sobre o que eu estou trazendo aqui para você, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui para que a gente possa, de fato, entrar nesse conteúdo, que é um conteúdo muito especial que eu preparei aqui para vocês, algo que de fato eu aplico, né? Já apliquei no meu negócio e que tem trazido muitos resultados, e eu tenho certeza que também será algo que vai transformar o seu negócio. Então, deixa eu compartilhar. Ok. Então, o tema desse webinário é como viver de terapia sem depender de indicações. Como está o seu negócio terapêutico? Quero conhecer um pouquinho aí de você. É, Você consegue viver de terapia? Você consegue atrair clientes pagantes? Coloca aí no chat para mim quem aqui já vive de terapia, coloca número um e quer melhorar esse faturamento. E quem está em transição e não consegue viver de terapia, coloca o número 2 para que eu possa conhecer um pouquinho mais sobre você. É a sua maior dificuldade para viver de terapia? Não saber por onde começar, de tempo para implementar porque você está em outro trabalho, falta um passo a passo para você seguir, você tem dificuldades em vender, a tua formação não trouxe para você esse conhecimento. Você é uma excelente terapeuta, uma excelente psicóloga, mas você não conhece estratégias de venda. Eu já tive nesse lugar. Nós saímos da nossa formação cheia de vontade de transformar e de ajudar pessoas. No entanto, nós saímos com uma dificuldade de estratégias de venda, de como se posicionar, principalmente nós que escolhemos um consultório digital, nós que escolhemos atender online. Então, qual o problema dos terapeutas, né? 70% das terapeutas dependem de indicação ou de convênio para, de fato, viver de terapia. E 90% tem a dificuldade de oferecer, de vender os seus serviços.
devido a, inclusive, a bloqueios que vêm ali do sistema familiar. E muitas vezes é importante esse desbloqueio, e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso aqui. Então, como seria para você ter um passo a passo seguro, validado, vender com consistência, ter um direcionamento para você poder montar um funil simples de venda de sessões de terapia para que você possa ter essa tranquilidade em relação ao seu financeiro? Como seria você gerar uma renda que traz para você conforto e segurança? Como seria gerar aí um estilo de vida que você possa se organizar? Eu quero atender de manhã e à noite, eu quero atender só à tarde, eu quero atender só à noite, né? Como seria você ter essa liberdade de organização? Então, a nossa meta de hoje é apresentar para você um plano estratégico para que você possa aplicar no seu negócio. É trazer a sua experiência para o digital e transformar esse conhecimento numa fonte de renda, onde você vai ajudar pessoas, mas também você vai ter algo consolidado para você viver de terapia. Então, essa apresentação ela é para terapeutas que já atendem ou estão em transição de carreira e que querem viver de terapia, que querem lotar sua agenda. É claro, quando a gente fala lotar a agenda, não é você não ter horário para nada, é dentro do horário que você está disponibilizando para ter uma agenda cheia. De repente, você está disponibilizando 4 horas para lotar a sua agenda, ou 2 dias da semana. Então, essa disponibilidade de horário é que você vai organizar dentro do seu plano estratégico aqui no digital. Esse webinário, ele não é para quem quer um resultado mágico, né? Ou não está disposta ou disposto a agir, a implementar essas questões que eu vou colocar aqui. É para quem de fato quer aplicar e quer ver mudanças aí no seu negócio. Então, o que nós vamos trabalhar aqui nessa aula? Como você vai construir a sua autoridade, mesmo começando do zero? Como você vai atrair clientes sem precisar se expor ou depender de indicações? E como você vai usar um funil simples para você conseguir viver exclusivamente de terapia, tá? Então, esses assuntos que nós iremos abordar aqui nessa aula para que você possa avançar dentro do seu negócio digital. Você já tentou viver só de terapia e não conseguiu? O que que te impediu? É falta de cliente? É falta de estratégia? É não ter um Instagram com um posicionamento claro? O que você acredita que faltou ou falta para você viver de terapia? Será que você hoje tem uma agenda vazia e depende da indicação daquelas pessoas que você tem ali como clientes? Ou será que o que te impede é o medo de se expor? Às vezes você se sente bloqueado, bloqueada, preocupado com o que as pessoas vão pensar. Você não sabe por onde começar. Você tenta postar algumas coisas, alguns vídeos, alguns conteúdos aleatórios, mas você não tem resultado. Você não tem um passo a passo para se organizar. Você não consegue atrair clientes para você vender. Você consegue muitas vezes atrair clientes que querem ou através de um valor.
social ou através mesmo de um atendimento gratuito. Então, o que falta para você? Será que falta um direcionamento para você fechar essa venda e valorizar esse conhecimento que você tem, que você traz? Eu quero compartilhar rapidamente a minha história. Eu fui gestora pública, professora, funcionária e a minha disponibilidade de horário eram 4 horas. E eu iniciei dentro do digital com essa proposta de conseguir e ter disponibilidade de atender 4 horas, porque meus filhos já haviam crescidos, né? Já estavam crescidos, e o que que acontecia? Eu tinha essa disponibilidade no turno da noite para poder fazer atendimentos. Então, eu fiz a formação e coloquei à disposição o horário da noite e eu me sentia totalmente bloqueada. A minha maior dificuldade era vender. Como era difícil quando alguém me chamava ali no WhatsApp ou até mesmo no Instagram e colocava que queria saber mais a respeito do meu serviço. Com a maior dificuldade, eu tentava gravar áudios, apagava, tentava novamente, escrevia e apagava, porque muitas vezes o medo de vender. E o que que eu fui descobrir? Eu fui descobrir que realmente eu tinha um bloqueio e eu não tinha permissão para vender. Eu tinha registros de dor relacionado a vendas. E isso vinha da minha família paterna. Registros de vendas, para mim, estava relacionado à dor. Por quê? Porque a minha avó faleceu grávida de 9 meses e o meu avô vendeu a casa que ela comprou com muita dificuldade lavando roupa. E ali vem dessa história as questões relacionadas do meu pai de dores em relação à venda. E a partir disso, todas as vendas vinha acompanhada de tem que vender para pagar conta, tem que vender para resolver problema, tem que resolver porque senão vai perder outras coisas. E essa dor da minha família paterna se acompanhou, acompanhou a minha história por repetições de vezes. E o que que eu percebi? Que toda vez que eu estava diante da venda, eu estava diante de vendas para quê? Para pagar conta, para resolver problemas. E com isso eu tinha um registro negativo em relação à venda. Talvez você tenha algum bloqueio. E isso é algo que você precisa investigar. Isso fazia parte da minha história. Mas a partir do momento que eu descobri, eu ressignifiquei e eu compreendi que vender era troca, era poder disponibilizar algo que eu tinha como conhecimento para alguém que estava precisando da minha ajuda. Então, talvez você esteja em transição de carreira e, assim como eu, a sua dificuldade estava em vender. E com isso, eu, associado a esse bloqueio, eu percebi que eu não tinha um posicionamento no digital. Eu colocava vários conteúdos aleatórios e isso impossibilitava as pessoas entender o que de fato eu poderia ajudá-las. Então eu não tinha estratégias definidas e qual que era o meu resultado final? Com 4 horas disponíveis para atender, eu só conseguia 3 sessões na semana para atender e ainda ultrapassava o horário combinado, porque eu queria entregar demais, porque eu achava que eu tinha que fazer muito para aquela pessoa que estava chegando, para ela poder me indicar. E isso não acontecia. Mas qual foi a minha jornada de sucesso? Desbloquear, reprogramar a minha mente e, de fato, ter um posicionamento bem estruturado e, claro, a ajuda da inteligência artificial
para organizar os meus conteúdos e organizar as vendas. E essa estratégia resultou para mim em vendas. E qual foi o meu resultado final? Sem horário para atender, pessoas implorando atendimento. E aí, qual foi o meu próximo passo? Atendimento em grupo. E no atendimento individual, pagando um alto ticket para que eu pudesse, de fato, fazer aquele acompanhamento individual. Foi então que começaram a chegar terapeutas dentro desses grupos para entender como que eram feitos esses grupos terapêuticos. E então eu criei essa esse método e hoje eu ajudo terapeutas a vencer essa dor, essa situação que é, de fato, viver de terapia. Então, quatro pilares são fundamentais para que você possa viver de terapia. Primeiro, olhar para o seu interno e perceber se você não tem bloqueios em relação à permissão. Para você lotar a sua agenda, você precisa ter permissão. Não basta apenas um método, porque senão você vai procrastinar, você não vai colocar em prática, você vai arrumar mil desculpas e você não vai conseguir avançar dentro dessa questão se você tiver travas. E muitos terapeutas chegam carregados de bloqueios que vêm da história. E isso é algo que a gente precisa aprofundar e investigar. Por que que o meu método é diferenciado? Porque, além das estratégias, eu também sou terapeuta e eu ajudo os terapeutas a olhar para essa questão emocional, para de fato vender com leveza, para de fato avançar dentro dos seus projetos e dos seus negócios terapêuticos. Uma vez esse bloqueio vencido, qual é o próximo pilar? Nós precisamos atrair clientes certos. Mas para atrair clientes certos, nós precisamos de um Instagram que tenha um posicionamento claro, que tenha ali uma vitrine clara para que de fato a gente possa atingir o nosso cliente ideal. O Instagram, ele precisa falar por nós, mesmo a gente não estando de frente com esse cliente. Ele precisa ter uma organização clara que a pessoa, em 3 segundos, ela bate o olho ali no Instagram e ela fala: Nossa, essa pessoa aqui pode me ajudar. Se você não tiver essa capacidade de organizar esse Instagram dessa forma, essa pessoa vai olhar ali seu Instagram, vai consumir algumas dicas que você coloca ali e vai sair fora. Então eu costumo dizer que desde a foto de perfil você já está comunicando algo a respeito do seu trabalho, do seu serviço. Então você precisa de uma bio que fale por você. Não utilizar, eu sou terapeuta integrativa, eu sou psicanalista, eu sou terapeuta TRG. Por quê? Porque o seu cliente final, ele já está vendo ali que você é uma profissional, mas ele não está interessado na técnica, ele está interessado no que você pode fazer para ajudar ele resolver aquela dor, né? Essa mulher, esse homem, resolver aquilo que ele está enfrentando. Então, qual é a forma correta de se posicionar ali? Atendo mulheres que sofrem com ansiedade e desejam se conhecer melhor. Se essa mulher sofre de ansiedade, ela olha ali na sua bio e ela fala: Nossa, isso aqui me interessou. Por quê? Porque ali você está trazendo de forma clara a transformação que você oferece. Então, a sua bio, ela deve comunicar
a dor e a transformação. Isso é fundamental para que esse cliente te chame no direct ou ali no link que você colocou como disponível para saber mais a respeito do seu serviço. Os destaques, eles são também fundamentais para reforçar a sua autoridade. Tudo no seu Instagram tem que ter uma intencionalidade. Por quê? Porque se você não tem essa intencionalidade, essa pessoa, ela chega ali e ela vai embora porque ela não compreende a linguagem do seu serviço. E muitas vezes você pode, inclusive, ajudá-la, mas a clareza não está estampada ali. Como está o seu feed? Será que eles são peças aleatórias de conteúdos e dicas que o teu cliente chega, consome, manda até para outras pessoas, mas ele não entende que aquilo serve para, de fato, mudar e transformar a vida dessa pessoa? Será que os seus três primeiros posts que estão fixados ali, ele diz de fato quem você é, o que você faz, a transformação que você oferece? Será que os seus stories, eles estão colocando ali o seu dia a dia, mas muitas vezes você tem interação, até chega ali seguidores que querem conhecer um pouco mais a respeito, mas essas pessoas elas não estão dispostas a comprar de você. Por quê? Porque não tem uma intencionalidade no seu conteúdo, nos seus stories e você não está se organizando para vender e atrair clientes de fato que possam pagar pelo seu serviço. Essa foi uma das publicações aqui, né, que eu fiz ali no meus stories e que veja a comunicação desse stories exclusivo para terapeuta em transição de carreira. Então, a pessoa olha ali, se ela não é terapeuta, ela já vai embora. Porém, quem é terapeuta, olha ali e fala: fature de 5 a 10K, trabalhando 4 horas por dia com atendimento online. Se essa pessoa ela está em transição de carreira e ela está vivendo esse momento, automaticamente ela vai chamar ali no direct e ela vai querer saber mais a respeito disso. E isso, né, é uma das estratégias, né, que a gente utiliza os stories ali com algo bem definido e o que que traz para gente? Traz resultados de vendas, fechamento de trabalhos, no meu caso, mentoria, mas no seu caso, vendas de terapias que de fato você pode utilizar essa estratégia para você realizar fechamento. Você pode fazer isso tanto no orgânico, como também você pode fazer isso com o tráfego descomplicado para terapeutas, que é um tráfego que vai não usar apenas aquele botão do impulsionar ali, porque isso encarece muito a nossa campanha. Mas você pode ter acesso a informações que vão descomplicar a sua vida, tá? Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Então, a diferença de estar no online é a autoridade que você apresenta ali no seu Instagram. É o posicionamento que você apresenta. E como são essas conversões de venda? Você precisa de um plano de execução. Você tem que ter um posicionamento, você tem que ter criativos como esse, que tem a intenção de vender sessão de terapias e levar para o WhatsApp para você fechar vendas. Inclusive, a inteligência artificial ela nos ajuda nessas conversas e nesses fechamentos
de agendamento, para que a gente não fique perdida ali, para de fato a gente conseguir realizar esses agendamentos e esses fechamentos. Então, você pode ter 10 ou 20 clientes de R$ 1.000, 5 ou 10 clientes de 2.000. Se você, dependendo dos pacotes que você vai organizar, você precisa ter um plano de execução, tanto de venda de sessão avulsa, como pacotes de acompanhamento para você poder trazer ali de forma clara para o seu cliente. Ou já transicionar para grupos terapêuticos para que você possa ajudar, e isso vai depender muito do que você está ofertando. Mas como fazer essas captações aí de lead? Ah, Magda, agora eu não quero investir. Eu quero apenas fazer um levantamento de caixa e depois sim eu posso pensar em fazer um tráfego ali com os criativos que têm conteúdos claros e vão trazer clientes para mim. Então, o que que eu sugiro para você? Faça aí uma lista de contatos de pessoas que você conhece, ex-aluna, amigas, né? Pessoas aí da igreja, da comunidade, para que você possa enviar uma mensagem dizendo para ela que você está abrindo vagas para um processo terapêutico, sobre o que você trabalha e se perguntando se você pode enviar mais informações. Essa mensagem é uma mensagem que quem tem interesse e se você estiver de fato tratando e trabalhando a transformação que aquela pessoa está buscando, ela vai te chamar e ela vai querer saber mais. E você pode ter não só essa mensagem, como outras mensagens que iniciam boas conversas para que você possa ter textos humanizados para poder fazer venda ali no WhatsApp. Então, é importante também você estar sempre participando de lives, comentando, falando, se apresentando com o que você de fato faz. E eu gosto muito de uma planilha, onde você planilha esses contatos e ali você coloca, né, se já foi cliente, se não foi, uma forma de você se organizar e você saber quais clientes que você pode convidar para grupo, para que você possa fazer vendas, não só de sessão, como também de grupos terapêuticos. Agora, você quer algo rápido para lotar a sua agenda? Organizou todo o seu Instagram, tem criativos que de fato conversam com o seu Instagram e vende o seu serviço de forma clara, você vai impulsionar, sim, através da ferramenta da Meta, que é a ferramenta que eu ensino para terapeutas para que você possa ali ou impulsionar um conteúdo que você já tem ou um novo conteúdo que você não quer que apareça ali no seu feed, tá? Então, com R$ 6 você já consegue fazer impulsionamento e trazer pessoas para o seu WhatsApp para que você possa fechar sessão de terapia. Então, qual é o plano adequado para você viver de terapia? O mercado ele está crescendo muito e a gente sabe que tem muita gente precisando de ajuda e muita gente optando pelo digital, pela correria do dia a dia, que muitas vezes não consegue ir nos consultórios convencionais. Então, isso está crescendo muito. Mas a pessoa que vai procurar o seu serviço, ela, claro que ela vai querer um especialista na dor dela. Quando você tem um problema cardíaco, você procura um clínico geral, um terapeuta que faz tudo, ele não consegue se posicionar na dor daquele cliente. E aí ele vai ter dificuldade de vender. Por quê? Porque essa pessoa, ela quer algo e alguém específico para ajudar ela. Então,
o posicionamento com clareza, conteúdos e estratégias para estruturar o seu negócio vai trazer venda consistente para você e vai trazer para você uma renda consistente. Por quê? Porque a partir do momento que você se posiciona como um especialista, você tendo um plano de ação, você vai conseguir sim ter o rendimento aí de 10 a 30K por mês. Você vai conseguir ter esse faturamento, mas você precisa escolher um público, você precisa conhecer a dor desse público, para que você de fato possa ser um especialista e para que de fato você possa converter em vendas, trazer clientes interessados ali na sua no seu atendimento, naquilo que você pode, de fato, ajudar na transformação do seu cliente. Então, como você se posiciona, né? Como atrair clientes prontos para pagar, como converter isso com leveza, isso são situações que você precisa sim conhecer. Por quê? Porque apenas a formação de resolver esses problemas com o seu paciente, com o seu cliente, não vão ser suficientes para você lotar sua agenda. Você vai precisar desse conhecimento para você poder ampliar o seu negócio. Então, aqui eu trouxe algumas dicas. E a pergunta que eu quero fazer para você: o que você quer estar vivendo daqui 5 anos? Tentativas de conseguir viver de terapia ou de fato você busca viver de terapia? Será que você gostaria de conhecer um pouco mais a respeito desse programa para que você possa executar? Ou você quer caminhar com todo esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para você de uma forma isolada? Tentativas soltas. Aqui nessa aula, eu quero dizer para você que eu tenho dois programas que eu posso ajudar. Um deles é um intensivo, que é Viver de Terapia, que são 4 encontros ao vivo que nós vamos ter, onde um encontro nós vamos ter um momento personalizado para organizar o seu negócio e 4 encontros para você implementar isso no seu negócio. Nós vamos trazer para você apostilas e materiais complementares. É um intensivo de 4 semanas que vai começar dia 10 de setembro e que você pode fazer parte desse intensivo, tá? Ele tem sim um investimento para que você possa fazer parte. E temos também o processo de mentoria, que é algo individual e personalizado para que você possa colocar em prática. Eu vou colocar aqui para vocês o link do formulário onde você vai preencher e você vai colocar sobre qual desses produtos você quer conhecer mais, sobre o intensivo Viver de Terapia ou sobre essa mentoria individual. E como presente para você que ficou aqui, para você que assistiu essa aula, eu quero agendar com você uma análise de perfil para que eu possa conhecer você melhor e para que a gente possa explicar como você pode avançar nessas questões aqui, né, que eu estou apresentando para você, tá? Então eu vou colocar aqui no chat para que você possa preencher e a gente possa é, ter um contato mais próximo para que de fato você possa implementar isso no seu negócio, para que de fato você possa implementar isso para você poder organizar o seu negócio. Então, vou colocar aqui no chat para você. E aqui.
você vai colocar o seu Instagram, né? Para que a gente possa fazer uma análise. Agora eu vou abrir o microfone para ouvir vocês e vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. Ah, tem gente colocando aqui a questão da agência, né? Que já contratou agência e não deu resultado. Realmente, eu também já passei por isso. Essa questão de agência, você é mais um ali, né? Não tem um olhar diferenciado para você, para o seu negócio. E o que que eu percebi? Que a gente tem que a gente tem que conhecer a respeito disso. Não adianta a gente querer terceirizar essa questão da venda do nosso pacote terapêutico, da nossa mentoria. Não dá. A gente precisa acompanhar de fato, fazer análise ali do tráfego quando a gente coloca tráfego para rodar. A gente tem que fazer análise precisa, usando a inteligência artificial para olhar aquele conteúdo, para ser um conteúdo que de fato toque na dor do nosso cliente. Por quê? Porque a agência não tem essa sensibilidade. Ela vai subir ali, você vai ser mais um, né? Porque não tem só você, tem outras pessoas ali que ela vai atender. Então, eu digo, se você quer ver o seu negócio crescer, de fato, assuma essa questão para que você possa. Eu sei que muitas vezes eu também já disse isso. Ah, mas eu sou terapeuta e ter que fazer mais isso ainda. Só que assim, só vai dar resultado se você colocar a mão na massa. Se você não olhar para isso e não implementar uma estrutura, um plano personalizado no seu negócio, você vai continuar dependendo de indicação. Não tem outro caminho.